Sempre que os Simpsons mostram algo em algum episódio que repercute, já ficamos ligados. Afinal, não é segredo que essa série tem acertado praticamente todas as previsões que abalam o mundo. E quando vemos Homer Simpson em pânico, segurando uma placa com os dizeres "O fim está próximo", é impossível não pensar no que pode estar por trás dessa mensagem. Mas o mais intrigante é que essa cena se conecta diretamente com um embate real e atual. Donald Trump e o Brasil no centro de discussões que podem mudar muita coisa. Seria apenas coincidência ou mais uma dessas previsões sombrias que acabam ganhando vida fora da tela? Fica até difícil não se arrepiar. E é exatamente isso que vamos investigar agora. CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Nos últimos dias, o mundo político ganhou novos capítulos que parecem ter saído de um roteiro de série. De um lado, Donald Trump volta a desafiar o sistema nos Estados Unidos, lançando críticas duras que reverberam também aqui no Brasil. Do outro, vivemos um cenário em que a prisão de Bolsonaro, as decisões do STF e as acusações de que a Suprema Corte estaria ultrapassando os limites do Poder Judicial trouxeram uma tensão inédita para a democracia brasileira. E para adicionar ainda mais fogo a essa chama, Trump teria feito declarações que soaram como ameaças diretas ao STF do Brasil, citando a da aplicação da chamada Lei Magnitsky, que já chegou até mesmo ao nome de Alexandre de Moraes. Agora pense comigo, como se não bastasse esse turbilhão de acontecimentos reais, os Simpsons, uma das séries mais famosas do mundo, já mostraram em seus episódios vários eventos que parecem antecipar o futuro. Eles previram a presidência de Trump, mostraram crises políticas globais e até anteciparam inovações tecnológicas que só surgiriam anos depois. Será que quando Homer surge com o aviso "O fim está próximo", não estamos diante de mais um desses paralelos assustadores entre a ficção e a realidade? E se o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos for apenas o início de uma mudança ainda maior, prevista de forma quase simbólica pelos criadores da série? Quando olhamos para trás, percebemos que os Simpsons se tornaram quase um oráculo moderno. Em 2000, por exemplo, a série mostrou Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, algo que só se concretizaria 16 anos depois. Também vimos previsões sobre crises econômicas, espionagem digital e até episódios que lembram atentados terroristas. Isso cria uma aura de mistério, que deixa qualquer novo detalhe ainda mais intrigante. Agora, trazendo esse contexto para a realidade atual, vemos um cenário em que Trump e o Brasil estão mais conectados do que muitos imaginam. Enquanto nos Estados Unidos ele desafia as instituições e levanta dúvidas sobre a democracia, por aqui o embate entre governo Lula, o STF e a figura de Bolsonaro preso coloca o país em uma encruzilhada. A Lei Magnitsky, aplicada a Alexandre de Moraes, adiciona uma dimensão internacional que parece saída de uma trama global. É como se a política brasileira estivesse entrando em um episódio dos Simpsons, onde tudo é exagerado, mas de repente começa a se tornar assustadoramente real. E a grande pergunta que fica é: se tantas previsões já se concretizaram, será que esse clima de "o fim está próximo" é apenas coincidência ou um aviso de que algo muito maior pode estar prestes a acontecer? Se analisarmos o padrão das previsões que os Simpsons já acertaram, percebemos que elas sempre pareciam exageradas, quase impossíveis de acontecer, mas de alguma forma acabaram se confirmando. Trump presidente, a compra da Fox pela Disney, até a invenção de relógios inteligentes, tudo estava lá, escondido em episódios que muitos assistiram apenas como piada. Agora, imagine se essa cena de Homer anunciando que "o fim está próximo" for um reflexo do que pode vir no Brasil. As tensões políticas atuais podem escalar para algo sem precedentes. De um lado, Lula tentando manter o equilíbrio do governo em meio às pressões. De outro, o STF sendo acusado de extrapolar seus poderes e caminhando para o que críticos chamam de uma ditadura judicial. E ainda Bolsonaro, preso mas mantendo sua base de apoiadores mobilizada. Para complicar, Trump insinua retaliações contra autoridades brasileiras, levantando a possibilidade de sanções internacionais como as da Lei Magnitsky. Se transformarmos esse cenário em um episódio dos Simpsons, seria como ver Springfield mergulhada em uma crise onde a ficção e a realidade se confundem. E se eles já acertaram tantas vezes,
Será que agora estão nos mostrando um futuro em que o Brasil se torna palco de um embate mundial, com Trump, Lula, Bolsonaro e o STF como protagonistas de uma trama que ainda não sabemos como termina? Quando falamos sobre as previsões de Os Simpsons, é impossível não lembrar de alguns exemplos que marcaram o mundo. Em 1993, por exemplo, a série mostrou um episódio em que Springfield era atingida por um vírus vindo da Ásia, algo que anos mais tarde lembraria assustadoramente a pandemia da Covid-19. A semelhança com o caos que vivemos em 2020 foi tão grande que muitos acreditaram que os criadores tinham algum tipo de acesso ao futuro. Outro caso foi o do famoso ataque do tigre branco. No episódio de 1993, os personagens Siegfried e Roy são atacados por um tigre durante uma apresentação em Las Vegas. Anos depois, em 2003, Roy Horn foi realmente atacado por um tigre branco durante um show, confirmando mais uma das previsões sombrias da série. Esses acertos não podem mais ser ignorados, e é por isso que quando vemos uma mensagem como "o fim está próximo", ela ganha um peso muito maior. Agora, trazendo esse contexto para o Brasil, onde vivemos uma crise política sem precedentes e até ameaças vindas do exterior, não seria exagero imaginar que os Simpsons estariam mais uma vez apontando para algo grande que pode estar prestes a acontecer. E se a ficção continuar se tornando realidade, será que estamos diante de um capítulo que pode transformar completamente o futuro político do nosso país? E assim, quando juntamos todos esses elementos, as previsões certeiras de Os Simpsons, a prisão de Bolsonaro, o embate entre Lula e o STF e as ameaças de Trump reverberando até aqui, percebemos que a realidade política brasileira se parece cada vez mais com um episódio escrito em Springfield. O que antes era tratado como sátira agora soa como um aviso. Se tantas previsões se tornaram realidade, talvez não devêssemos ignorar quando Homer ergue sua placa e grita que o fim está próximo. Afinal, não estamos falando apenas de coincidências, mas de acontecimentos que já mudaram a história mundial e que agora parecem apontar para o Brasil como o novo centro de um enredo global. Será que estamos prestes a viver mais uma dessas previsões se confirmando? Ou será que ainda temos tempo para mudar o rumo antes que essa ficção vire tragédia? Uma coisa é certa, se os Simpsons já acertaram antes, não custa nada ficarmos atentos. Porque, quem sabe, a próxima cena a se tornar real pode estar acontecendo exatamente agora, diante dos nossos olhos. Mas no fim, a grande questão continua sendo: estamos apenas diante de coincidências bem encaixadas ou de sinais de que o futuro pode ser mais turbulento do que imaginamos? Seja como for, é impossível ignorar a mensagem estampada por Homer Simpson. O fim está próximo. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até aqui e não se esqueça de deixar seu comentário dizendo o que você acha que ainda pode acontecer nesse enredo da vida real. Até a próxima!